Olá pessoal, venho aqui comentar as questões de constitucional com o intuito de auxiliá-los na interposição de recurso. De um modo geral, eu achei que as 4 questões cobradas estavam dentro do contexto, de acordo com o conteúdo programático, nada absurdo e nesse sentido, portanto, eu visualizo apenas uma questão passível de impugnação. Seria a questão número 3, aquela que leis editadas por um certo estado de iniciativa parlamentar determinavam a criação de um cadastro. Por que eu entendo que essa questão aqui é passível de recurso? Veja, a banca divulgou como resposta, como padrão de resposta, que a tal lei seria inconstitucional. Então, quem respondeu assim, obviamente não tem interesse em recorrer. Logo, o meu comentário aqui é apenas para aqueles que tenham dito que a lei é constitucional e, portanto, perdeu os pontos atribuídos à questão. Eu entendo que é possível recorrer sob o seguinte argumento. A questão foi adaptada, mas tem como pano de fundo a ação direta de inconstitucionalidade número 6620. A própria banca divulga no padrão de resposta a ação aqui citada. E a ação, turma, ela encontra-se pendente de julgamento, uma vez que o ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos. E é importante observar também que o ministro Alexandre de Moraes, que seria o relator da ação direta, julgou improcedente o pedido. Então, se ele julga improcedente o pedido, ele sinaliza, para mim, a lei é constitucional. O ministro Barroso, ele manda aplicar a interpretação conforme, salvando a norma. E o ministro Gilmar pede vista. Então, a gente não sabe qual será a decisão em definitivo do STF. Por isso eu digo, se você respondeu que a norma é constitucional e zerou a questão, não é justo. Não é justo a banca zerar a sua resposta, sabendo que o Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou a respeito do tema. Então, acho que o argumento seria esse. Requerer a douta banca examinadora a revisão da sua nota sob o argumento de que a ação direta de inconstitucionalidade, usada como fundamento para justificar o padrão de resposta, ainda não foi definitivamente julgada. Em resumo, é esse o argumento que eu entendo. E agora, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma colocação pessoal, sendo certo que minha colocação e um 0 à esquerda é a mesma coisa. Mas veja que, tomando como parâmetro a lei em concreto, caso concreto, na ADI 6620, o governador, acho até que foi do Mato Grosso, se não me falha a memória, ele teria ajuizado a ação e alegado nela que houve, número 1, usurpação de sua iniciativa, porque ele entendeu que haveria criação de órgão e, de fato, criar órgão é de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, sem contar que alegou ali que tratava de matéria penal e um monte de coisa. Como eu disse, se vocês me permitem, a minha opinião pessoal, aqui eu vou dar. Eu, particularmente, eu não acho que isso seja criação de órgão. Então, quando o ministro Alexandre julga improcedente, me parece que o raciocínio dele é esse. Quando o ministro Gilmar Mendes pede vista, me parece que será analisado esse aspecto. Ou seja, pessoal, vou ler a questão que o seu examinador preparou para vocês. Leis editadas por certo estado, ambas de iniciativa parlamentar, criam os cadastros estaduais de pedófilos
e praticantes de violência contra a mulher. Parei aqui. A lei criou o cadastro. Como eu disse, cadastro para mim não é órgão. Eu não estou criando órgão. Eu estou atribuindo uma função. Coloca aí no cadastro o nome dos alunos do curso Brioche. É um cadastro. A secretaria do curso tem um cadastro com o nome de vocês. Isso para mim não é órgão. Não entra na minha cabeça que isso seja órgão. Aqui, voltando à questão, a banca ainda disse, as leis atribuem à secretaria é órgão, as leis atribuem à Secretaria Estadual de Segurança Pública ou outra a ser designada pelo governador do estado, parei aqui. Então veja que a própria questão já começa a dizer, eu não estou criando órgão, eu estou criando um cadastro e o cadastro deve ser concretizado pela secretaria que é órgão, ou outro órgão que o governador entender conveniente. Então, mais uma vez, para mim, a própria questão está reforçando essa tese de que a lei de iniciativa parlamentar não estaria criando órgão. Aí vem a confusão agora. Com todo respeito à banca examinadora, mas houve, para mim, um tropeço na redação aqui, porque vou voltar no início. A questão diz, leis editadas por certo estado da federação, ambas de iniciativa parlamentar, criam os cadastros. Depois, a seguir, ela diz, as leis atribuem à Secretaria Estadual de Segurança Pública ou outra a ser designada pelo governador a obrigação de criar, manter e divulgar os referidos cadastros. Criar? A questão diz no início que a lei já criou o cadastro. Como é que manda a secretaria? Então, houve um tropeço na redação da questão. E chegando ao mérito principal, diz aqui, além disso, que esses cadastros disponibilizariam nomes de pessoas suspeitas, indiciadas ou até condenadas por crimes contra a dignidade sexual praticados contra a criança e ou adolescente, assim como de pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher. Na ADI 6620, que é o caso concreto mesmo, me parece que a lei determinava ou permitia a divulgação de fotos daquelas pessoas envolvidas ali. Acho até que na ação é tráfico de drogas, não teria nada a ver aqui com pedofilia ou violência contra a mulher. Acho que é tráfico. Mas a lei permitia ali que fossem divulgadas imagens das pessoas envolvidas. E aí o governador alega que isso viola a dignidade da pessoa humana. Ok, até entendo assim. Mas aqui na questão de vocês, não há nenhum tipo de referência nesse sentido. Diz que o cadastro, olha só, apenas vai disponibilizar o nome de pessoas suspeitas, indiciadas, condenadas por crime contra a dignidade sexual, tendo como vítima crianças e adolescentes, e pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher. Um cadastro de acesso ao próprio Serviço de Segurança Pública e certamente aqui ao Ministério Público, Judiciário, mas em nenhum momento a questão diz que a lei está permitindo ao Judiciário emitir juízo de valor a respeito do cadastro e, nesse sentido, exasperar a pena, condenar por si só, porque então, eu não consigo, sinceramente, pessoal, vislumbrar muito menos, sequer inconstitucionalidade formal, nem muito menos material. Dignidade da pessoa humana, presunção de inocência. Me parece que é um simples cadastro. Coloca o nome aí da Edilene, porque a Edilene abusou sexualmente de uma criança e de um adolescente. Se eu aparecer no outro dia na delegacia que você é responsável, Edilene, você está aqui no cadastro, você é chegada a esse tipo de crime. Eu não vejo, sinceramente, inconstitucionalidade nisso. Eu aguardo com uma ansiedade o julgamento do STF a respeito disso, muito embora lá eu ache
que seja tráfico de drogas, mas é o mesmo raciocínio. Eu vou criar um cadastro para colocar nome de traficante ali, sem estar sendo condenado. Então, concluindo, pessoal, para quem respondeu que a lei seria constitucional, argumento do recurso, a ADI 6620, indicada pela própria banca examinadora como fundamento para justificar a resposta, ainda não foi definitivamente julgada pelo STF. Nesse sentido, o recorrente requer respeitosamente à douta banca examinadora a revisão na nota atribuída. Acho que é um argumento. E como eu disse, na minha opinião pessoal, e um zero à esquerda que é a mesma coisa, mas na minha opinião, eu não vejo inconstitucionalidade. Eu acho que criar cadastro é muito diferente de criar órgão, e aí sim, criação de órgão, o projeto de lei é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Aí o parlamentar estaria usurpando a função do governador, presidente, conforme o caso. E no que se refere a registrar, inserir o nome do agressor num cadastro que vai ser consultado pelos órgãos de segurança pública, quiçá Ministério Público e até o próprio Judiciário, mas sem que se faça um juízo de valor, eu não vejo violação à dignidade da pessoa humana, direito penal, legislar sobre direito penal. Turma, mas como a gente está vivendo tempos sem precedentes, interpretações da Constituição que perdem o tom, fica muito difícil da gente dizer não é isso ou é aquilo. Mas, humildemente, entendo que é a única questão passível de recurso. A da mutação constitucional, eu dei até um sorriso quando eu vi aquilo, né? Ai, que maravilha! Essa questão aqui é para não zerar a prova. A outra era a questão da homofobia, não é isso? A última questão, que falava lá da lei de racismo, acho que era uma questão de preconceito, direitos fundamentais. E a primeira questão, eu não sei se todos vocês fizeram as nossas turmas todas preparatórias, mas eu desde o início eu disse a vocês que haveria uma questão assim mais complexa no sentido de filosófica, de você discorrer sobre o contrato social, sobre a relação, na verdade, do indivíduo com o Estado. A ideia era essa. O gabarito está ok, da primeira questão, da mutação constitucional e ali da decisão do Supremo no que tange, acho que era homofobia, não era isso? No jornal, é isso mesmo, ao longo da história. Então, assim, espero poder ter ajudado de alguma forma aqueles que zeraram essa questão, porque se o gabarito diz que você teria que responder que a lei era inconstitucional e você disse constitucional, obviamente perdeu todos os pontos ali. E digo mais, quem por acaso disse que é inconstitucional, mas não utilizou os argumentos que foram usados pelo governador que ajuizou a ADI, você também pode, eu penso assim, alegar isso, que a ADI não foi julgada em definitivo. Então seria medida de justiça a banca examinadora reconsiderar os pontos que eventualmente tenha retirado de vocês. Pessoal, eu me despeço por aqui, me coloco à disposição de vocês mais uma vez pelo canal do curso ou pelo meu próprio Instagram, ali pelo direct, e não deixa de me convidar, tá? Para o churrasco aí comemorando sua posse. Um abração. Tchau, tchau. Até breve.